minhas fofurinhas, tudo bom? E aproveitando que agora tô chegando no clima assim mais inverno, friozinho gostoso, eu vou ensinar pra vocês como fazer botinhas de pantufa. E são essas daqui. Ai, gente, olha que coisa mais cuti-cuti, mais fofo, mais kawaii desse mundo. Oh. Eu vou ensinar pra vocês então, faixa a parte, como fazer elas. Gente, eu tô aqui em love com elas porque elas são muito fofinhas. Elas não, né? Ela, que é um par de pantufa, então com a pantufa. Eu fiz meia meia porque eu achei que ia ficar legal. E tava acabando o tecido branco e tinha sobrado rosa do tapete. Se vocês não viram o vídeo do tapete ainda, vou deixar no link que fica aqui no cantinho, que eu já ensinei a fazer tapete. E com o que sobrou do tapete, eu fiz então essa botinha aqui. Ela é de pantufa pra ficar em casa, mas eu coloquei essa solinha aqui mais firme, ó, que dá pra sair na rua, assim, se você precisar ir no quintal, ou for doidinha da cabeça que nem eu quiser usar assim, né, pra sair com a pantufa, pode também, porque a sola é bem firme e dá pra usar na rua. Vocês sabem que a Raty é meio doidinha e usa pantufa na rua, vocês sabem disso, né? Vocês já me conhecem. E chega de enrolar então, que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo, lembrando que é na mão. Se você não tem máquina de costura, sem desculpas, porque eu vou ensinar a fazer na mão, viu? Então é facinho. E se vocês tiverem máquina, é só seguir o passo a passo. E em vez de costurar na mão, vocês costuram na máquina, tá bom? Mas é bem simples aí, pra quem não tem máquina, não tem desculpa, e poder fazer também. E se vocês quiserem aprender então como fazer essa pantufa super fofinha, vem com a Raty e que machá! Eu comecei pegando essa pantufa que tava aqui em casa. E no fundo, se vocês forem reparar, tem umas costurinhas. Aí eu fui com a tesoura cortando essa costurinha e puxando com a mão, porque eu vou usar só a sola para fazer a nossa pantufa. Então se vocês tiverem uma pantufa velha em casa, já aproveita essa sola que vai dar super certo. E depois eu lavei ela, deixei ela bem limpinha, porque como eu vou costurar na mão, né, tem que estar um negócio bem limpinho, porque a gente vai manusear, vai costurar na mão. Então é importante que a sola esteja bem limpinha. E para tirar um molde para fazer a pantufa, eu peguei essa bota aqui, que tá bem larguinha no meu pé, bem confortável, e encapei ela todinha com papel filme. Não se preocupa que não vai estragar a bota não, tá? A gente só vai tirar um molde com ela. Depois, por cima, pode ser fita crepe, pode ser durex, qualquer um desses serve. A gente só vai passar por cima do filme, né, do plástico filme, pra tirar o molde da bota, pra gente ter a medida, né? A gente precisa ter um moldezinho pra fazer a pantufa. Então, o durex, fita crepe, é só pra gente fazer o molde por cima e não estragar a nossa bota. E depois, pra poder fazer as marcações, como no durex não pega caneta, eu coloquei um pedacinho de fita crepe, né, só pra poder riscar mesmo e eu consegui enxergar a canetinha. E aí eu fiz um risquinho na parte de trás, em cima, na frente e na parte de baixo, pra gente poder saber onde vão os cortes e as costuras. E pra tirar da bota eu fui cortando um pouquinho em cima e na sola. Gente, com muito cuidado pra não estragar a bota, tá bom? Senão vocês vão tacando tesoura aí e já vai estragando a bota. Vai com cuidado, cortando uns pouquinhos embaixo, na sola, que depois é só puxar na parte de cima, tá vendo? Ó? Ela solta da bota e fica parecendo tipo uma capinha mesmo, sabe? E aí depois que eu tirei da bota, já não tem perigo de estragar nada, aí sim eu fui cortando nesses risquinhos que eu fiz com a canetinha pra gente ficar com o molde de dentro e o molde de fora. E eu anotei, é muito importante, porque depois a gente esquece qual é qual, tá? Então anota pé esquerdo, dentro, fora, pé direito. E um detalhe que eu percebi é que como essa bota tem zíper, né, eu tive que fazer um cortezinho no molde e ampliar um pouquinho pra poder servir no pé, sem ter que colocar zíper, sem ter que colocar nada, né, pra não dar trabalho. Então eu fiz esse cortezinho, mais ou menos 1 centímetro, né, um dedo. E fui colocando fita crepe mesmo, só pra dar essa aberturinha, pra poder entrar direitinho no pé. Eu usei pelúcia, e esse outro tecidinho que eu não sei o nome, mas é um tecido com elastano, né, pra fazer o forro.
E para cortar, eu risquei o molde. E em toda a volta eu coloquei 2 dedos, né? Que é mais ou menos uns 2 centímetros. E fui riscando, que tem que ter a margem de costura, pra na hora que a gente for costurar, dar tudo certo e não faltar tecido, tá? Então essa daí é a margem de costura. E aí é só cortar tudo certinho, né, na pelúcia. Presta bastante atenção, porque a pelúcia tem um lado liso e o lado que tem os pelinhos. Presta atenção porque eu já cortei errado já, que a gente tá meio avoado assim e acaba cortando errado. Então presta atenção no lado do tecido e no sentido do molde, tá bom? Tô falando isso por experiência própria, viu? Depois, do mesmo tamanho, eu cortei o forrinho de dentro. Então, pro lado de fora do pé, eu tenho 2 partezinhas de pelúcia e 2 forrinhos na cor rosa. E pra parte de dentro, eu cortei então 2 partes de dentro na pelúcia branca e o forrinho branco. Pelúcia com forrinho, um bem certinho em cima do outro. Eu fui costurando toda essa parte aí que eu mostrei pra vocês à mão. Não tem segredo, é só colocar a pelúcia, o tecidinho do forro em cima e ir costurando dessa maneira. Passa a agulha pelo tecido, volta para trás a agulha, costura a agulha no tecido, na hora que puxou, volta um pouquinho o pontinho para trás, tá vendo? A agulha sempre vai e volta um pouquinho para trás, vai e volta um pouquinho para trás. E eu fui fazendo isso em toda a volta do tecido. Olha, aqui eu tô desvirando para vocês verem como que fica a costura boa, ó. A costura fica bem bonitinha, dá até pra esticar o tecido, que a costura fica de excelente qualidade. E no final da costura, não esquece de dar aquele nozinho pra não descosturar, tá bom? E aí é só desvirar o tecido. Um tecido em cima do outro, com a pelúcia pro lado de fora. E costurei esse lado e esse lado. Para costurar na mão é bem simples, vai pegando um pouquinho de tecido de cada lado e vai costurando. Não tem segredo, a única coisa que é muito importante para que a costura dure bastante tempo e fique uma boa costura é vocês costurarem os pontos mais pertinhos. Quanto mais pertinho um ponto do outro, tá vendo? Mais certinho, mais bonita vai ficar a costura. Pra costurar, ó, não tem segredo, como eu fiz. Peguei a agulha, passei ela pelo lado rosa, puxei, peguei a agulha, passei pelo lado branco, puxei a agulha e fui fazendo isso em todo o tecido, né? Lado rosa, lado branco, agulha do lado rosa, agulha do lado branco. E vai fazendo assim que o tecido vai ficar bem juntinho e com uma ótima costura. Aí a gente já tem a capa da nossa bota, né? Cada um com uma cor, né? Vocês podem fazer tudo com uma cor só se vocês quiserem. E agora é hora de juntar a parte de baixo, né? A bota tá quase inteirinha costurada, só falta juntar essa partezinha de baixo. É uma costurinha bem simples aí, não precisa se preocupar não, tá? Porque é só pra juntar e não ficar esse espaço dividindo os tecidos, tá? Então é só, que nem vocês estão vendo, uma costurinha bem simples. Depois eu peguei a sola e EVA e tirei o molde da sola no EVA, né? Risquei e cortei. E aproveitei também esse pedacinho de manta, né, de cobertor que tinha aqui em casa, que tem uma espuminha, e cortei do tamanho da sola, só pra ficar mais fofinho, tá? Pra palmilha ficar bem fofinha. E depois cortei um pouquinho maior o tecido branco, que foi um dos tecidos do forro, tá? Serve qualquer tecido, não vai aparecer. É só importante que ele seja um pouquinho maior do que a solinha, do que a palmilha de EVA, tá bom? Tecidinho branco, espuminha, EVA, é só ir costurando, passa a agulha de um lado pro outro e volta.
passa a agulha e volta. Aí não vai aparecer a costura, tá? Não precisa se preocupar. O EVA é aquele de 3 milímetros, que é bem fininho. A espuminha é uma manta acrílica, um pedacinho de cobertor, o que vocês tiverem em casa. Se vocês quiserem para facilitar, pode usar esses grampinhos aí de costura ou até mesmo um pregador de roupa para ajudar na costura. A palmilha ficou assim, ficou pronta. Eu coloquei o ladinho do tecido para dentro da bota e o EVA para fora, como vocês estão vendo aí. E fui encaixando ela, né, mais ou menos com uma distância de 1 centímetro. E aí eu fui costurando com a agulha, pegando os 2 tecidinhos. Depois de costurar toda a volta ficou desse jeito, tá vendo? Ó, já ficou bem firme. E agora é a hora então de colar. Até coloquei máscara aí pra poder usar cola de sapateiro, que a cola de sapateiro é um pouquinho mais forte. Pode ser essa daí de latinha, ou pode ser aquela de bisnaga, que é mais fácil de usar. Se vocês comprarem a bisnaguinha, dá pra fazer a bota e ainda sobra, né? É mais baratinha e é pra usar mais rápido, bisnaguinha também, mas fica a escolha de vocês. Para finalizar a sola, eu passei a cola dos 2 lados da sola, espero um pouquinho, dá um pouquinho de secadinha, alguns segundos, e aí é só ir juntando as 2 solas. E para secar e ficar tudo bem no lugar certinho, eu fui colocando prendedores de roupa e deixei secar de um dia para o outro. Depois que secou, eu fiz um furinho dentro da bota, dos 2 lados do tecido, e fui colocando manta acrílica. A manta acrílica é aquela espuminha que tem na almofada, no travesseiro. Então, se tiver algum travesseiro aí velho em casa, você já usa. Alguma almofada que não estiver usando, já puxa a manta acrílica. Aí, tá vendo? Já ficou bem firminha a bota. E aí, como tinha um furinho dentro que a gente fez, né, pra poder encher, eu fui com agulha e linha e dei alguns pontinhos, só pra não ficar aquele furinho aberto dentro da bota. E faltou uma gracinha especial na bota, porque eu sou a louca dos laços. E aí eu fiz um lacinho de fitinha de cetim, que achei que ficou super fofo, deu um toque especial na bota. E dei uns pontinhos à mão pra fixar o lacinho, e a bota ficou pronta. E a pantufa ficou assim, então, super bonitinha, super fofinha, maciozinha, gostosa e confortável. E bem firminha, né, porque tem a manta acrílica dentro. E antes de finalizar o vídeo, eu queria dar algumas dicas pra vocês. A primeira delas é que se vocês colocarem essa sola mais firminha, vai ter que usar a cola de sapateiro. E a cola de sapateiro demora pra poder fixar, né, ficar bem presinha. Eu indico 24 horas, eu sei que assim, quero usar logo, quero que fica pronto logo, dá aquela ansiedade. Mas calma, cola de sapateiro, pra ficar bem firme, bem grudadinho, você usar, ó, e pode puxar, que não vai soltar, porque a cola de sapateiro é super mega ultra forte. Então se vocês usarem cola de sapateiro, espera assim, pelo menos umas 24 horas, tá bom? Pra colar bem, pra ficar bem firme. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é que caso vocês não tenham essa solinha mais firme aqui, ó, que eu já usei de outra pantufa, vocês podem usar só o EVA. Tem uma parte do vídeo que vocês viram que eu coloco um EVA antes dessa sola, que é quando a gente faz a palmilha daqui de dentro, tá vendo? Acho que não dá pra ver, mas tem a palmilha aqui dentro, que é pra ficar maciozinho.
Se vocês não tiverem, então, deixa só no EVA. Coloca o EVA mais ou o EVA um pouquinho mais grossinho, né? Porque dentro de casa, só o EVA não estraga, não tem problema. Dá pra andar só com o EVA. Mas assim, como às vezes eu uso muito, né? Que eu gosto das coisas demais. Até acabar tudo, não ter mais assim, nenhum pedacinho, que eu gosto de usar as coisas até o final mesmo, assim, sabe? Até gastar tudo. E também eu uso de vez em quando na rua, confesso pra vocês, sabe? Eu uso na rua assim. E aí eu decidi colocar essa que é mais firme então, né? Pra poder ficar mais resistente e durar mais tempo. Porque dá tanto trabalho assim pra fazer na mão, que tem que durar pra sempre, forever, né, gente? Então, um negócio assim de qualidade e resistente. E ela ficou um pouquinho grande, sim. Eu achei que ela ficou meio grandinha, assim, mais do que eu esperava. Mas é porque a sola é 39, eu calço 35, 36 e a sola é 39. Porque eu sou exagerada, eu compro as coisas maiores, então a pantufa era muito grande e aí a sola ficou 39. E aí ficou uma botona gigantesca no meu pé, eu confesso. Eu confesso pra vocês. Eu sou exagerada, sou muito exagerada, por isso que as coisas ficam assim, ó, gigante. Aí eu fiz ela meio a meio, né, porque eu quis aproveitar aqui o tecido, os tecidos que eu tinha em casa. Vocês podem fazer uma cor só se vocês quiserem. Dá pra fazer preto, acho que preto também vai ficar bem legal, né? Pensa uma preta assim, que bonitona assim. Preta com um lacinho preto, então uma caveirinha, fica da hora, né? Pra quem gosta de umas coisas mais dark aí, ia ficar legal. Ou então azul, amarelo também, um amarelinho clarinho, ia ficar super bonitinho também. Mas é só usar a criatividade aí, trocar uns tecidos diferentes. A sola, eu lavei ela, mas não saiu tudo, porque como eu usei muito a pantufa antiga, ficou assim, não teve jeito, mesmo lavando, deixando de molho, continuou sujinha a sola. Mas a sola não vai andar pra sujar de qualquer jeito, né? Raty, mas eu não costuro muito bem, eu não manjo de costurar na mão. Vai ficar ruim a bota? Não, não se preocupa, porque a pelúcia, como vocês estão vendo, não dá pra ver a costura, ó. Faz a costura, depois passa a mão assim, ó, dá uma chuteada assim, ó, que aí os pelinhos tampam, se espalham. Então mesmo se você não costurar muito retinho, não tiver uma costura assim muito perfeitinha, não vai aparecer. A pelúcia é um ótimo tecido pra quem não manja muito de costurar e tem medo da costura ficar meio torta, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam também. Aproveita aí quem tem uma linha aí, linha e agulha pra costurar na mão. Não precisa ser só pelúcia. Pode ser outros tecidos também, sei lá, usa o que vocês tiverem em casa. Até um elastano, se vocês quiserem usar aí, se arrisca, usa o tecido com elastano, ou tricoline. Usa o que vocês tiverem, faz o que tem aí, pra vocês terem uma pantufa bem bonitinha também, tá bom? Não se prende só a esse tipo de tecido não. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam da pantufinha aqui, que eu criei aqui pro canal pra vocês fazerem também. Deixem seu like, tá? Pra saber que vocês gostaram e querem mais vídeos assim. Vou deixar 2 vídeos aqui. Vou deixar do tapete pra quem não assistiu ainda, que eu fiz com esse tecido aqui, ó, com a pelúcia. E vou deixar um outro pantufa aqui, que é de coelhinho, que é também super fofinho pra vocês verem, tá bom? É isso então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aqui com o meu pé bem quentinho e vou usar nesse inverno. Faz também, tá bom? E assiste esses vídeos. E até mais. Bye, bye.